13, capítulo 13, versículo 17. A mensagem dessa noite vai ser rápida, porque tem várias homenagens, né? Mas primeiramente, quem tem que ser homenageado é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores. E depois, o nosso pastor que o Senhor nos concedeu para nos guiar para os céus. Amém? Hebreus 13. Quem achou da glória a Deus? Quem não achou, pede ajuda. Em nome de Jesus. Vou ler, amém? Glória a Deus, vou tentar ler aqui. Obedecei os vossos guias, ou seja, os vossos pastores, e sede submisso para com eles, pois velam pelas nossas almas, como quem deve prestar conta de cada vida e de cada alma que se encontra aqui neste rebanho. Amém? Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outro. Eu quero que vocês neste momento passem agora em nome de Jesus para 1 Samuel. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 22. Samuel 2, 22. Amém? Acharam? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Vou repetir. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. E todo Israel, de que como se deitavam com as mulheres que deveriam à porta da tenda da congregação. Amém? Pode fechar sua Bíblia agora, se você quiser, e coloque sobre o seu colo, em nome de Jesus. Primeiro eu li Hebreus 13, 17, aonde eu vou falar um pouco sobre o que o Senhor quer dizer sobre esse versículo. O que o Senhor quer dizer sobre esse versículo no meu coração e no teu coração nessa noite é que eu e você, como ovelhas do Senhor, precisamos obedecer os nossos pastores, precisamos obedecer os nossos guias espirituais, para que eles não fiquem tristes. A palavra do Senhor em Hebreus 13 diz que quando nós desobedecemos os nossos líderes, o coração deles se entristece. A tristeza invade o coração de todo líder quando as suas ovelhas não obedecem o mandamento do Senhor guiado por ele. Porque o seu pastor, ele não caiu aqui de paraquedas. O seu pastor foi levantado por Deus para guiar este povo neste templo, nesta casa de oração chamada Templo de Adorar. Deus levantou o pastor Luiz, achou graça nele, levantou a pastora Cláudia para guiar este povo. E nós, como povo do Senhor eleito, como ovelhas dele, é necessário que a gente venha a ser obediente aos nossos pastores. Embora todas as coisas que eu e o pastor, principalmente o pastor, peça para que a gente faça, suas ovelhas façam, muitos não concordam. Mas eu aprendi com uma grande mulher de Deus, uma missionária, glória a Deus, uma missionária muito sábia, que é daqui desse ministério, que eu aprendo muito com ela. Todas as vezes que eu converso com ela, são poucas vezes, mas todas as vezes que eu converso com essa mulher de Deus, eu levo para a minha vida experiências fantásticas.
E um dia ela me ensinou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela não concorda com tudo, mas ela respeita e obedece porque ela tem princípio bíblico. Desde pequena ela foi ensinada que os nossos líderes precisam ser obedientes, precisam ser respeitados pelas ovelhas que o Senhor colocou para que ele levasse ao céu dos céus. Por que, pastora, a senhora está falando sobre esse versículo? Porque eu conheço o marido que eu tenho, o pastor Luiz, que é o meu pastor e o pastor de vocês. E eu tenho visto a tristeza no coração dele, por muitas rebeldias de muitos membros, e principalmente de muitos daqueles da bancada, incluindo a todos, missionários, evangelistas, auxiliares, obreiros, obreiras. Então eu que convivo com ele, sei que o coração dele está triste. E essa mensagem diz que quando o coração do pastor se entristece, toda a igreja ela sofre. E eu tiro por mim. As pessoas mais íntimas minhas me conhecem muito bem. E eu percebo que quando eu venho triste para a igreja por algum motivo, e se vocês querem saber os maiores motivos da minha tristeza, infelizmente, é as minhas ovelhas. Não é só o coração do pastor Luiz, que ultimamente está triste. E muitas pessoas que me conhecem aqui sabem que às vezes eu vou para aquele púlpito ali, eu choro ali, eu coloco a cara na parede, eu me ajoelho para orar, com o meu coração partido, sangrando, triste. E eu sei que as minhas ovelhas que me conhecem, que eu pastoreio aqui como pastora, sente a minha tristeza. Porque existe um ditado lá fora, que quando a gente ama, a sua alegria é a minha alegria é a sua alegria, a sua tristeza é a minha tristeza, e a minha tristeza é a tua tristeza. Então as mais chegadas minhas, as pessoas que mais me conhecem, que convivem comigo, que falam comigo todos os dias, minhas ovelhas que me conhecem, que falam mais comigo, que tem mais intimidade comigo, elas percebem a minha tristeza e acabam ficando tristes junto comigo. E eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque eu fui o canal de tristeza para elas. Feliz porque eu sei que eu posso contar com a oração delas para me ver sorrindo de novo. Feliz porque eu sei que se eu ficar feliz, elas também ficam, Paula. E se você não sabe, essa missionária sábia, essa missionária que me ensina muita coisa, é você, meu amor. Essa mulher tem uma sabedoria muito grande. E todas as vezes que eu converso com você, Deus sempre te usa para me dar um escape. Então eu percebo, amado, que essa palavra não é uma palavra vazia. A palavra do Senhor tem resposta para tudo. E eu nunca tinha lido esta palavra como eu li hoje. Quando o coração de um pastor, de uma pastora está triste, toda a igreja fica triste. É a mesma coisa se um pastor cair, a maioria da igreja também cai. A maioria da igreja também vai embora. Isso não é idolatria. Porque tem muitas pessoas que me julgam pela minha maneira de ser, e até diz que eu me deixo idolatrar. De forma alguma. Porque aqui quem tem que ser glorificado, honrado é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas eu também, lendo a palavra de Deus, eu entendi que muitas pessoas não entendem o meu ministério. E muitas pessoas também não vão entender o ministério do pastor Luiz nunca. Porque são ministérios diferentes, mas são ministérios que precisam ser respeitados. São ministérios que salvam vidas. São ministérios que alegram vidas. E eu tive uma experiência maravilhosa essa semana. Eu vim de casa muito triste porque eu não brigo com meu marido por besteira. Não, eu não dou essa ousadia a Satanás. Todas as nossas discussões, ele já falou diversas vezes aqui no púlpito, e eu também já falei. A maioria das nossas discussões
é causada por conta da obra. Mas graças a Deus eu sou uma mulher muito sábia. E o diabo ele entra, e pelo caminho ele entrou por 7, ele sai imediatamente, porque eu não dou vazão a isso. Mesmo eu estando certa, eu sei que a autoridade é o meu esposo. Mesmo que eu estando certa, eu vou para o joelho para Deus mostrar para ele que Deus também me usa no negócio. E falta muita sabedoria de muitas mulheres aqui nesse ministério, porque eu não posso falar do ministério dos outros, eu tenho que falar do meu. Mulheres, vamos ter sabedoria, porque tem muita coisa que a gente não aceita, e em vez da gente ir para o joelho, a gente vai criticar. E a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar, porque a força de um homem, ou melhor dizendo, por trás de um grande homem existe uma mulher que está lá de joelho orando, intercedendo por ele. E da maioria das vezes a mulher não aparece, e não é para aparecer mesmo não, porque quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. E eu entendi isso, e eu fiquei muito feliz. Feliz e triste ao mesmo tempo, como eu dizia. Porque, Paulo, eu vim entender a tristeza do meu coração e a tristeza do meu esposo também. Porque a ingratidão causa tristeza. Falar mal de você sem você fazer nada causa tristeza. Isso é normal, não é pecado. Levantar falso contra você causa tristeza. Falar coisas que você não fez causa tristeza. E ele é alvo dessas coisas. E por ele ser carne da minha carne, eu sinto junto com ele. Então eu vim entender que o Senhor ele nos dá permissão para que essa tristeza entre, Paula. Mas a gente não pode deixar que ela permaneça em nossos corações para não contaminar a igreja do Senhor. Eu e o pastor Luiz precisamos ser sábios. E o pastor Luiz pegue essa mensagem para o Senhor. Precisamos ter sabedoria, pedir a Deus discernimento espiritual, para que essa tristeza não venha afetar as ovelhas que o Senhor colocou em tuas mãos para administrar. Porque esta palavra também diz que o Senhor vai ser cobrado de todas essas ovelhas. O Senhor vai ter que prestar conta de todas elas. Então a partir de hoje, que o Senhor possa colocar no teu coração e no meu coração a alegria que vem dos céus para tomar conta das ovelhas do Senhor. Dá para aumentar isso aqui, meu filho? Um pouquinho. Precisamos nos alegrar, mesmo na tribulação, mesmo na ingratidão, mesmo levantando falso, mesmo falando mentira, mesmo fazendo mutim. Precisamos nos alegrar, porque o Senhor diz que a nossa força é o Senhor. E a Bíblia também nos diz que não seria fácil. Se fosse fácil, Ele entregaria a todos. Ele chamou a mim e a você porque Ele sabe que eu e você suporta. Ele entregou a mim e a você porque Ele sabe que nós temos cacife para levar uma igreja para os céus. Todos são iguais, mas entre os iguais o Senhor escolhe o primeiro. Então Deus ele não escolheu você de paraquedas. Deus ele não colocou você aqui, pastor Luiz, de paraquedas. Deus ele não escolheu o Senhor porque o Senhor é bonitinho. Deus ele não escolheu o Senhor, pastor Luiz, porque eu orei, porque sua irmã orou. Não. O Senhor vê há milhares de anos na frente do que eu, do que tua irmã, do que você ou do que qualquer pessoa. Deus
Deus já via este lugar antes de você pisar o pé aqui neste lugar. Deus sabia que já ia existir esta igreja, o templo do Senhor. Deus sabia quantas ovelhas Ele ia entregar em sua mão. Deus sabe a natureza de cada um que se encontra aqui. Deus já escolheu a pessoa certa para colocar no lugar certo. Porque o nosso Deus não faz nada errado, igreja. Reclamamos demais, falamos demais. E essa semana, pastor Luiz falou aqui no púlpito: eu não sei que graça foi que o Senhor achou em mim. Eu não escolhi para ser pastor, eu não pedi. Ele fala isso direto. E nessa noite, como pastora desta casa, como sua esposa, eu te peço, não fale mais disso, pastor Luiz, porque você está ferindo o coração de Deus. O Senhor achou graça em você. Continue a caminhada. Deus sabe o que faz através da tua vida. Muitas vidas vão ser libertas. Mas eu entendo porque ele falou isso, igreja. Porque ele está triste. E quando a gente está triste, a gente fala coisa que não pode. Quando a gente está triste, a gente fala coisa que não deve. Quando a gente está triste, a gente magoa as pessoas. Mas a partir de hoje, o pastor Luiz vai mudar o vocabulário em nome de Jesus. Não é pecado o que ele falou. Mas eu só estou profetizando na vida dele como esposa, como pastora dessa casa, que o Senhor escolheu a pessoa certa para estar no lugar certo. Em nome de Jesus. Agora vamos lá para a história de Eli. Totalmente oposto do pastor Luiz. E Eli, igreja, era um sacerdote, mas vamos rotular ele como um pastor. Ele era um pastor, era um sacerdote. Mas vamos dizer que Eli, ele era, aleluia, um pastor, um sumo sacerdote do templo da juventude de Samuel. Ele reinou também como um juiz de Israel por 40 anos. Mas Eli era totalmente diferente da postura do pastor, embora nós estamos vivendo também o tempo de Eli. Em Israel, o Senhor escolheu Eli para ir para Israel, para governar lá aquele povo durante 40 anos. Mas Eli tinha 2 filhos. Como era o nome chamado dos filhos de Eli? Quem sabe? Ofni e Finéias. Eli tinha 2 filhos. Também era sacerdote, acompanhava o pai em tudo. Foi criado sendo sacerdote da casa do Senhor. Pega a mensagem. Mas ali ele foi omisso. Há muitas coisas que ele ouvia. Vocês lembram do versículo que nós lemos? Eli, olha lá, no 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Eli era um sacerdote que era omisso. Omisso por quê, pastora? Porque ele ouvia as pessoas dizendo que os filhos dele, como sacerdote, estavam em pecado, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e ele não chamava atenção. E através dos filhos de Eli, as ovelhas também se perdiam. Eli era o pastor. Pastor Luiz, presta atenção. Vamos trazer para os dias de hoje. Pastor Luiz é verso de Eli. Porque é por isso que muitos não gostam dele. Porque se ele fosse igual a Eli, ele via vocês pecando e não falava nada. Mas ele é verso, ele vê vocês pecando e puxa a orelha, tira da posição, coloca no banco, diz que vai sair do grupo. E é por isso que muitos não gostam dele. E essa semana passada, a igreja,
pastor, que o senhor vai ter agora a revelação do alto. E eu fui para casa questionando o Senhor. Senhor, por que meu marido faz isso, Senhor? Senhor, por que ele prega desse jeito, Senhor? Senhor, eu estou machucada, imagina as ovelhas, Senhor. E aí eu fui questionando várias coisas no meu coração, sem dizer nada a ele. E aí eu orei, chorei diante do Senhor. Um negócio é sério, igreja, para que vocês possam entender o mistério de Deus e a obra de Deus como é. E aí eu fui para casa, orei, chorei, jejuei por ele. E não foi a primeira vez. Eu já fiz várias campanhas pela vida do meu marido. Eu já jejuei várias vezes. Já fiz campanha de 21 dias, de 7 dias. E nada dele mudar. Quanto mais eu orava, quanto mais fazia campanha, ele piorava as pregações. Quer dizer, piorava no sentido que eu estava achando que estava errado, né? Ele era mais duro, vamos colocar assim. E aí eu fui, meu Deus, eu fui revoltada, fui triste. E no outro dia eu fui trabalhar. E eu cheguei na loja e eu comecei a tirar a roupa dos manequins, conversar com Deus. Senhor, eu não aceito, Senhor. Usa um vaso para entrar aqui nessa loja para falar comigo. Uma pessoa que não conhece meu marido, uma pessoa que não sabe que eu sou pastora, uma pessoa que não me conhece a minha vida. Usa alguém, Senhor. E falando ali em pensamento, porque o diabo escuta o que você fala. E aí eu falando e nada, ninguém entrou nem. Nesse dia eu não vendi nada. Não vendi nada porque o Senhor disse assim: você quer ver eu falando contigo, mulher? Pegue a Bíblia, abra essa Bíblia aí que eu vou falar com você agora. Porque isso aqui fechado é um livro, mas quando você abre ela, é Deus falando contigo. E aí eu me deparei com a história de Ana, que todo mundo já conhece. E aí eu fui mais adiante. Entrou Eli no momento em que viu Ana orando ao Senhor, Eli comparou com uma mulher bêbada. Eli ali já estava sem visão, Paulo é espiritual, porque ele estava se contaminando com as coisas que as ovelhas estavam fazendo de errado, e ele não estava chamando na correção. E depois que Ana olha para Eli e explica, Eli se perdoa, ou pede perdão, e até abençoa ela. E aí Deus abre a madre dela, você já conhece a história. Mas Deus abriu a madre de Ana, não foi por um acaso. Deus abriu a madre de Ana, não foi porque Ana era bonitinha, não foi só porque Ana era estéril. Deus abriu a madre de Ana, não foi porque Ana levava, todos os anos subia para levá-la a caixa ao Senhor. Deus abriu a madre de Ana porque sabia que ia precisar de um profeta lá na frente para ser usado por ele. Ou você acha que só tinha Ana estéril naquele lugar? Poderia ter várias mulheres estéreis, Júnior, mas Deus, ele conhece o teu coração, meu filho. Deus olhou para aquele lugar ali com um bocado de mulher estéril, Paula, e disse assim: a única que disse no seu coração que se eu colocasse um menino no ventre dela, ela ia entregar a minha casa para me servir. O que nós aprendemos com isso? Você está orando há meses, há anos, há dias, pagando preço no joelho, e Deus não tem respondido e nem vai responder. Você sabe por quê? Porque Deus conhece o coração do homem e da mulher. Quando a oração não está contrita o coração de Deus, você vai morrer orando e não vai ter resposta. Porque Ana orou durante anos e anos e não deu resposta. Para tudo Deus tem um propósito, Paula. E aí eu comecei a ler. E aí Deus me deu essa revelação, pastor. Minha filha, seu marido é razão, você é coração, ele é a panela, você é a tampa. Encaixei a panela na tampa certinho, porque se fosse 2 razão nesta igreja, ia virar bagunça. Se fosse 2 coração nesta igreja, ia virar bagunça. Deus
e colocou a manteiga derretida. Mas a razão está junto com a manteiga derretida. Quando chega um problema, a razão junto com o coração consegue resolver. Deus coloca tudo no lugar certo, na hora certa. Tem pessoas orando aí por ministério, enquanto Deus não vê que a panela se encaixa com a tampa, Ele não vai abrir o ministério. Comece a orar para que a sua tampa encaixe com a sua panela. Aleluia! A primeira revelação que Deus me deu em relação ao meu marido, eu perguntei a Deus, Messias, porque o pastor era tão razão. E Deus me mostrou, Paula, na palavra. Eu lendo, Deus me disse: se você fosse igual a ele, aquela igreja estava bagunça. Se ele fosse igual a você, aquela igreja não existia. Eu coloquei ele nos seus caminhos, não foi por um acaso. É porque eu já via lá na frente que vocês iam tomar conta de uma obra para mim. E aí eu, amém, Senhor. Concordo, Deus. Espírito Santo, eu concordo com essa revelação. Não vou mais questionar porque o meu marido é razão. Mas ele também precisa entender que Deus me usa no coração. E aí é com ele, Deus, que ore. E vou continuar orando. Amém? E aí eu continuei questionando. Sim, meu pai, eu entendi essa parte. E por que Deus, ele fala daquele jeito? Oh Deus, e por que, Senhor? O meu marido, oh Senhor, por quê? E aí eu continuei orando, lendo a palavra. E aí veio essa mensagem que eu li para vocês. Onde Eli era negligente, aonde Eli sabia o que os filhos faziam na casa do Senhor, se prostituía com as pessoas, com as mulheres que iam lá. Eli ouvia. As pessoas chegavam até o ouvido de Eli, e Eli fazia de conta que estava surdo. Ele poderia não acreditar na fofoca, Paula, porque fofoca é do cão, mas ele poderia investigar. E todo pai conhece seus filhos. E ele estava vendo ali que não só os 2 filhos estavam em pecado, como toda Israel estava mudada, transformada. As pessoas estavam fazendo sacrifício ao Senhor de qualquer jeito. Os filhos pegavam a melhor parte, roubando ao Senhor nos dízimos. E Eli, concordando com tudo isso, um sacerdote que começou bem, mas no meio da trajetória ele se corrompeu. De que forma? Tendo omisso. De que forma? Não chamando a igreja que o Senhor concedeu a ele para levar para os céus, para ir para a Nova Jerusalém. De que forma? Ele concordava com a imundície dos filhos dele. Eram filhos rebeldes, filhos que não respeitavam nem a Deus e nem a ele mesmo. Mas ali teve uma boa participação dentro da palavra do Senhor. Foi a criação de Samuel. Samuel, quando era jovem, foi criado por Eli, porque era um projeto de Deus, para lá na frente o Senhor usar Samuel poderosamente. Mas aí é uma outra história. Então, igreja, o pastor Luiz aqui, e aí Deus me revelou: você quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz com Eli, com o seu marido? E aí eu falei: o que foi que o senhor fez com Eli, pai? E aí eu continuei lendo a história. Os filisteus estavam em guerra com os israelitas e foram para a guerra. E aí disseram: vamos levar a presença do Senhor, que naquela época era a arca do Senhor, que era a presença de Deus no meio do povo de Deus, israelitas. Tiveram a ideia de levar a arca como um amuleto para a guerra, pensando assim que Deus, ele ia aceitar qualquer coisa. Ei, o teu Deus, ele não aceita qualquer coisa, ele te quer por inteiro vaso. E aí levou a arca para o meio da guerra. E quando chegou lá, os
os filisteus venceram os israelitas, porque a presença do Senhor já não estava mais com Eli, nem com os filhos de Eli naquele lugar, igreja. Quando você peca, a presença do Senhor sai de perto de você. E ele ficou lá sentado na cadeira. Ele não estava triste porque os filhos deles foram para a frente da guerra. Ele estava triste porque os filhos estavam pregando no Senhor, na arca da aliança, na presença de Deus, com as mãos sujas, com as mãos imundas. Ele sabia disso. Ele poderia mandar qualquer outra pessoa pegar na arca, e se mandasse, eles iam vencer a guerra. Mas Eli foi omisso, disse: vai lá, meus filhos, abençoa até eles, sabendo que aqueles 2 filhos dele eram prostitutos, sabendo que aqueles 2 filhos dele estavam em pecado. Mesmo assim, ele ordenou que os filhos pegassem a arca, a presença de Deus, e fossem para a guerra. Eles perderam a arca para os seus inimigos porque foi em pecado. Aí eu pergunto a vocês: qual é a batalha que vocês estão enfrentando? Qual é a guerra que vocês estão colocando no joelho? É a família? É os filhos que estão nas drogas? É uma mãe que você quer que liberte? Um pai? É um namorado? É um marido? É um noivo? Qual é a guerra que você está enfrentando? É financeiro? É desemprego? É briga com o marido? É mulher que não quer fazer sexo com homem? É homem que não quer fazer sexo com mulher? Porque até aqui isso tem. E tem que acabar com isso. Porque você vai estar dando vazão ao diabo entrar na sua vida e no seu casamento e destruir. Qual é a guerra que você está enfrentando? Ei, se você estiver em pecado, você vai perder a guerra. Essa é a mensagem que Deus manda passar para a igreja nesta noite. A igreja do Senhor precisa estar lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você pecar uma coisa, você permanecer no pecado é outra totalmente diferente. E ele sabia que aqueles 2 filhos dele estavam em pecado. E ele não falava, mas Deus sondava o coração de Eli. Deus sondava a mente de Eli. Deus sabia que Eli sabia. Deus sabia. E Deus olhava lá do céu: Eli, meu filho, você era um sacerdote. Você era um pastor tão iluminado. Você começou tão bem. Por que você se corrompeu no meio do caminho? Eli, conserta esse povo. Eli, diz a esse povo que ele está em pecado. Eli, coloca esse povo no banco. Eli, puxa a orelha. É isso que o pastor Luiz faz aqui, que muitos não gostam. E Deus me falou isso. Deus me disse isso. É por isso eu levantei este homem nessa geração. Porque está uma geração pior do que a de Eli, aonde as pessoas querem viver dentro da igreja do jeito que quer, aonde as pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja, aonde obreiros não respeitam mais pastor e nem mulher de pastor, aonde mulheres de pastores não estão mais vivendo a palavra, aonde missionárias, obreiras, pastores, evangelistas só tem o cargo, mas não assume o cargo. Essa geração tá a geração pior do que a de Eli. Eu quero meu vaso desse jeito, porque se ele mudar, aquela casa vira bagunça. Eu comecei a chorar na loja, não entrava ninguém. E foi um mistério muito grande na loja. Nesse dia eu fechei até a loja para eu almoçar em casa. Nem o pastor veio na loja. Nem o pastor que gosta de vir para eu ir. Ele veio. Porque Deus estava falando comigo profundamente. E eu entendi, igreja, que muitas vezes a gente fica pedindo: Senhor, usa um vaso. Senhor, usa um vaso. Senhor, usa um vaso. Você é vaso. Você é vaso. Você quer ver Deus falar? Abre a Bíblia. Vai ler. Vai buscar o Senhor, porque o Senhor te responde tudo. O Senhor tira todas as tuas dúvidas. Busca o Senhor. Para de orar e começa a buscar o Senhor na palavra. Tem gente orando demais, mas não está obedecendo a palavra. Tem gente orando demais, mas não está vigiando. E a Bíblia fala sobre isso, igreja.
E às vezes, Paulo, eu me pego a pensar e falar assim: Senhor, um dia eu ouvi isso e machucou muito meu coração, porque era no meu início de caminhada. E uma pessoa chegou para mim, glória a Deus, chegou minha cunhadinha ali, linda. Minhas cunhadas, aliás. Podem vir, minhas amadas. Obreiras, recepcione aí as irmãs em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, igreja, eu vim entender porque Deus encaixou a minha tampa na panela certa. Porque Deus, Ele sabia o que ia acontecer. E aí, eu queria dizer, esqueci até o que eu ia falar. Aleluia, Jesus. Como? Assim. Aí no início da minha caminhada, uma pessoa, não vou dizer que é profeta do Jean, porque não é, uma serva de Deus. Hoje está desviada do caminho do Senhor, mas é uma mulher que merece as nossas orações, que precisa voltar para o caminho do Senhor. Ela foi infeliz em falar aquilo ali, porque eu nunca amaldiçoo ninguém. Graças a Deus eu sempre abençoo, principalmente as pessoas que não gostam de mim, que me odeiam, que fazem orações contrárias. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, converta, liberta e transforme. E aí essa pessoa chegou para minha irmã e disse assim: quem deveria estar ali era eu. Eu sei muito mais Bíblia do que a pastora Cláudia. Quem deveria estar ali era eu. Aí quando minha irmã falou isso comigo, eu disse assim: se ela deseja estar no meu lugar, sinal que ela também desejava o meu marido. Não é? E estava na minha igreja, era minha ovelha. Vinha comigo. Mas estava nessa intenção comigo, igreja do Senhor. E não é diferente com você, não. Não dê risada não, que eu estou falando contigo também. Na sua caminhada vai existir pessoas que estão do teu lado, mas estão torcendo pela tua queda. Se apega ao Senhor. Aí eu disse assim: ela pode saber até mais do que eu. Ela pode conhecer Bíblia até mais do que eu. Mas o Senhor achou graça em mim e colocou ali. Manda ela reclamar com Deus. O que eu faço, ela não tem cacife para fazer. Não porque ela é burra, porque cada um o Senhor dá um dom. O dom que o pastor tem, eu não tenho, igreja, de falar como ele fala. Eu não consigo falar nem com ele. Pergunte a ele. O dom que eu tenho, ele não consegue. Até o amém, 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 amém ou não amém, ele não sabe falar. Fala todo sem graça. Mas é verdade. Eu admiro o homem que eu tenho, o marido que eu tenho, o pastor que eu tenho, porque tudo isso ele é meu. Meu esposo, meu pastor, meu amigo, meu companheiro, minha panela. Então feriu o meu coração naquele momento. Mas depois eu vim entender que o ser humano é desse jeito. E nós não podemos, amado, levar para o nosso coração. Porque quando penetra no nosso coração, o nosso coração enche de ódio, de raiva, de rancor, e impede de Deus trabalhar na sua vida e na minha. Então, se você sabe que tem alguém que não gosta de você, meu amor, comece a pelejar em oração por essa pessoa. Essa pessoa não está liberta, não está transformada. Essa pessoa precisa conhecer Jesus. E dentro da igreja, não se assuste, pessoas que não são evangélicos ainda que está aqui, tem muitos. Porque o Senhor convidou os doentes. O Senhor convidou os doentes. Tem muitas pessoas aqui que precisam ser saradas. Sarada de alma, de espírito, de corpo, de mente, de tudo, igreja. E às vezes eu escuto assim: alguém está lhe contaminando. Fica assim, ó. Quem me contamina na igreja, eu estou vendo. Eu não sei se isso é uma virtude ou um defeito, mas eu estou vendo.
Só que o meu processo é diferente do pastor. E é por isso que o Senhor encaixou a mim a ele. O meu processo, é por isso que ele me conta, porque ele sabe que eu vou orar. É por isso que mulheres, é por isso que os seus varões lhe contam, porque sabe que quem mais ora é as mulheres. Então eu vou orar, porque o que eu não posso fazer, o meu Deus pode. A minha briga não é com o irmão, não é com a irmã não, igreja. A minha briga é com Satanás, as potestades do inferno. O teu irmão que está da tua esquerda, que está da tua direita, que está lá no fundo, que está aqui na frente, vai morar no céu com você. E como é que você vai morar no céu com ele? De mal? Com cara feia? Fazendo oração contrária? Pedindo a Deus para pesar a mão? Pedindo a Deus para ferir? Que oração de macumbeiro é essa? Fala, minha filha, tem alguma coisa assim escrita na Bíblia? Que eu tenho que orar para matar, que eu tenho que orar para ferir? Tem, pastor, isso aí na Bíblia? Eu nunca li isso. Quem decide o que vai fazer é Deus. Quem decide o que vai fazer com o seu inimigo é Deus. Se não for para converter, Deus sabe. Sabe que aquele infeliz nunca vai ser convertido. Deus prepara e leva de perto de você. Mas você não pode orar para ele ceifar a vida dele. Você não pode orar para Deus ferir, porque isso é oração contrária, oração de macumbeiro. E aqui só tem lavados remidos pelo sangue de Jesus. E aí eu entendi porque Deus usa o pastor dessa forma. E eu não vou questionar mais. Eu entendi que ele é razão e eu sou coração. E que os dois juntos fazem a obra de Deus. Coração sofre mais, mas a razão também sofre. Porque eu pego ele chorando. Ele se acha que ele é durão, mas ele chora. Ele sente. Ele geme. Ele não faz isso na minha frente porque sabe que eu sou a manteiga derretida. Sabe que se eu ver uma lágrima descendo, eu vou chorar junto com ele. E ele me poupa dessas coisas. Mas eu sei que ele chora. Eu sei que ele geme. Eu sei que ele sofre por conta das rebeldias das ovelhas, dos obreiros, das obreiras, dos evangelistas, dos auxiliares da casa do Senhor. Pegue a visão. Eu ainda não chamei vocês para conversarem, porque quem tem que fazer isso é o pastor. Mas vocês precisam tomar posse do que vocês foram chamados. Auxiliar para auxiliar o pastor, ajudar o pastor, pagar preço pelo pastor. Eu fico com o coração assim, acelerado. Que tem hora que eu penso assim, meu Deus, eu vou lá pegar pela orelha. Eu vou lá, Jesus, mas eu falo assim, não, homem é com homem, mulher é com mulher. Deus dá visão ao pastor aí, Senhor, para conversar com seus auxiliares, com seus obreiros. Minhas obreiras sabem. As reuniões aqui pegam fogo, né, Márcia? Né, minhas obreiras? Porque eu não dou ousadia. As minhas obreiras não me dão trabalho. Então, amados, se o pastor levantou através do Senhor auxiliares, é para auxiliar ele, é para ajudar ele. Ah, mas eu não concordo com o que o pastor falou. Vá orar por ele, para Deus dar discernimento. E não faça um multinho para falar dele. E não fique falando dele por trás. Você viu a pregação, você viu que o pastor chama a gente a atenção, você viu isso, você viu aquilo. Paga o preço pelo seu pastor. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus colocou você como auxiliar. Para você pagar o preço e dizer: Senhor da sabedoria, renova a pregação. Senhor da sabedoria, dá discernimento espiritual. Senhor, abençoa meu marido. Senhor, faz isso, faz aquilo. Foi para isso que Deus levantou vocês como auxiliares. Auxiliares da casa do Senhor tem que ser a última a sair com o pastor. São os primeiros a ir embora, não agravando a todos. Porque se acontecer alguma coisa aqui, quem está aqui comigo só eu e o pastor. Márcio, graças a Deus, fica. Cia vai levar os meninos. Mas e aí? Nós estamos na guerra, igreja.
Nós não estamos em um teatro, não, estamos em uma guerra. E a guerra é espiritual. A guerra é onde o inimigo, ele quer tragar a minha alma e a tua a todo momento. E ele não manda recado não, quando ele vem mesmo. Se a gente não estiver vigiando, ele entra e faz o arraso. Então eu e você precisamos tomar posse daquilo que Deus nos chamou. E Deus, ele me mostrou e disse: ore pelo seu marido, seja a cobertura espiritual dele. Eu não quero matar ele como um Eli. Se ele virar um Eli, se ele ficar vendo as coisas na igreja e não falar, ele vai morrer. Se ele vê os obreiros no erro, os evangelistas, os auxiliares, as obreiras, as missionárias, a pastora, porque até eu caio no fogo. Até eu. Você pensa que ele fala mansinho? Até eu ele trata como trata vocês. E não falar: eu vou matar o seu marido como eu fiz com Eli. Eli morreu não foi porque os filhos dele morreram, não. Ele morreu porque soube que a presença de Deus saiu de perto dele. Então, para a presença do Senhor não sair de perto do teu marido, deixa como ele está. Seja a cobertura espiritual dele. Continue orando por ele. Continue intercedendo por ele. Entenda o mistério que eu tenho com ele, porque com você eu tenho outro mistério, mulher. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Eli morreu com 98 anos. Acredito eu, com desgosto total. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço, da decepção que ele teve com ele mesmo. Então, igreja, se a partir de hoje, se até hoje vocês não entendem o porquê o pastor Luiz é dessa forma, comece a entender que Deus chamou os valentes para colocar nos lugares certos, porque Deus conhece a natureza de cada um de vocês. Deus colocou o pastor certo para vocês. Se tem alguma coisa nele que não agrada a vocês, comece a orar e pedir a Deus: Senhor, renova, Senhor, teu servo. Senhor, abençoa o teu servo. Senhor, dá discernimento espiritual. Não saia falando do teu pastor para ninguém. Não fale lá no Face, não dê indireta no WhatsApp, no status, não dê indireta no Instagram. Indireta não é coisa de Deus, igreja. Tem irmãos que estão aí perdendo tempo, dando indireta para outro irmão. Não dê, não faça isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz isso, com uma ressalva. Não foi agora não. Já tem um tempinho que uma vez eu fiz isso no status. Sabe quem me chamou a atenção? A minha panela. Porque ele me conhece. A primeira coisa que ele falou para mim: você não é assim. Você não é essa pessoa. E eu imediatamente fui lá e apaguei. Porque realmente eu não sou essa pessoa. Eu deixei me levar pela tristeza que eu estava no meu coração. Ele disse: essa pessoa sou eu, mas você não é essa pessoa. Só quem conhece uma mulher que faz isso. Só quando um casal é sintonizado, só quando a tampa encaixa com a panela, é que conhece verdadeiramente quem é a sua esposa e quem é seu esposo. Mulheres de Deus, sejam sábias. Comece a orar pelos seus varões. Eu sei que existem mulheres aqui nesse ministério com vontade de ter um ministério, mas seu marido não tem vontade. Comece a orar para que Deus crie no coração dele o desejo. Já que você quer ser pastora, nesse ministério não vai ter mais pastora, mas vai ter missionárias. Então comece a orar em nome de Jesus, para que Deus possa levantar ele com desejo. Se é realmente da vontade de Deus, porque Deus só vai fazer se for da vontade dele, se ele vê propósito lá na frente. Porque às vezes você está pedindo, mas não é o propósito de Deus. E eu e você precisamos entender isso para não ficar triste. E não dizer: o meu ministério foi frustrado por conta do meu marido. Não podemos falar isso. Amém? Tem algumas lições que eu quero passar para vocês da história de Eli.
Você entendeu, meu amor, porque eu questionava Deus e como Deus me respondeu? Então vai nessa caminhada. Apesar de muitas vezes eu não concordar na maneira que você fala, eu sempre falo isso para ele. Bem, eu concordo com tudo que você fala. Agora você poderia mudar o jeito de falar. Eu falava sempre isso para ele. Eu dizia sempre isso a ele. Porque até as duras palavras precisam saber falar. Mas tem vaso, tem ovelhas que só vai obedecer se falar do jeito que ele fala. E foi isso que Deus me mostrou. Só vai obedecer se levar cajado nas costas. Só vai voltar pro rebanho se pregar do jeito que ele prega. Deus me disse isso. Ai, calamanagachaia. Essa semana eu disse para uma pessoa assim, disse: eu vou desistir de você. Eu lhe dou conselho, eu lhe aconselho, eu falo, eu digo, e você volta a fazer as mesmas coisas. Eu vou desistir de você, vou colocar você na mão de Deus. A pessoa respondeu: tenha paciência. Mas é o que eu mais tenho, paciência. Então, existem várias lições nessa história que eu acabei de ler. E foi uma experiência real na minha vida. Tem coisas na vida de vocês que vocês estão procurando resposta e ainda não obteve. Leia a palavra, peça a Deus na palavra, que o Senhor Ele vai responder. Então a primeira lição que eu aprendi com a vida de Eli é que devemos sempre priorizar e honrar a Deus, e não ser omisso ao pecado. Pastor, continue sendo assim. Não sendo omisso ao pecado. Em nome de Jesus. Entendeu? Então, em nome de Jesus, eu aprendi isso. A segunda lição que eu aprendi foi: tempo de ministério não define experiência com Deus. O tempo de ministério de Eli não definiu a experiência que ele tinha com Deus. Eli era um homem que Deus falava com ele. Ele ouvia a voz de Deus. Ele tinha uma experiência vasta com Deus, mas se perdeu no meio do caminho. Então, uma pessoa que pode chegar depois de mim pode ter bem mais conhecimento para passar para a igreja do Senhor do que eu ou do que você. Ser líder não é fácil. Pastor, ser líder não é fácil. Mas não esmoreça. Quem olhar para você, quem pegar uma foto sua com Sandra, a irmã dele ali, ó, tocando guitarra em um bar de 30 anos, 40 anos, né, pastor? Atrás, vai olhar e vai dizer: esse homem nunca vai ser um homem de Deus. Mas Deus pega o torto, pega o feio, pega aquele que ninguém diz nada e coloca no altar para pregar, para lavar, para glorificar, para exaltar, para ganhar ovelhas para o Senhor. E para confundir os sábios. Na minha casa tem várias professoras. Uma delas é Patrícia, a outra é a missionária Sandra, a outra é Márcia. Eu não sou professora. Elas falam os português melhor do que eu. Deus poderia levantar qualquer uma delas para estar aqui sendo a pastora de vocês. Mas Deus achou graça em mim, a pior da família, a que falava mais, a que andava com o menino para cima e para baixo, aquela que andava aí no matadouro, aquela que andava fazendo política. Deus achou graça em Cláudia para estar aqui pastoreando junto com o pastor Luiz. Então não é porque você é inteligente, não é porque você é formada, não é porque você é isso, porque você tem doutorado, nada disso.
Deus pega o feinho e coloca aqui. Você, Júnior. Foi ele que levantou a mão, viu, meu filho? Coloca o feinho, o barrigudinho, o careca, com o microfone na mão, e usa tremendamente para salvar vidas. Porque quem manda na obra é Deus, não é eu, não é você. Quem escolhe o vaso é Deus, não é eu e você. Quem te escolheu não fui eu, não foi Simone que está ali, que pagava preço de oração, que ele sempre fala isso. Não foi ela, não foi eu, não foi sua mãe, foi Deus que te chamou. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor, Ele contemplou você e colocou a marca dele sobre a tua vida. Ser líder não é fácil. Terceira e última lição que eu aprendo: negligenciar pode custar muito caro para as nossas vidas. Foi o que Eli fez. Ele negligenciou, descuidou da casa do Senhor, fez de qualquer jeito porque achava que tinha experiência demais. Deixou os filhos tomar conta daquilo que era para ele tomar conta. Muitas vezes vocês não entendem, até às vezes eu não entendia. Tem tantos obreiros, tem tantos evangelistas. Bem, venha descansar, bota a Cia para fazer, bota a Márcia, bota a Rosenildo. Ele sempre queria estar na frente de tudo. Hoje o Senhor, naquele dia o Senhor mostrou. Ele toma conta da minha obra, é de perto. Foi para isso que eu chamei ele. Ele vai ser cobrado. As pessoas podem até estar com ele, mas eu quero ele na frente. E tem muita gente que fala: o pastor quer estar em tudo, o pastor quer mandar em tudo. Não é, gente. Foi a obra que Deus chamou ele. E eu e você precisamos entender isso, porque ele é muito julgado por conta disso. Então, a partir de hoje, não julgue mais seu pastor. Ajude ele, cole com ele. Ah, vai ter uma pintura. Pastor, eu estou lá. Eu sei que ele vai estar, mas eu também vou lá, pastor. Ah, pastor, vai ter uma, sei lá, uma recreação como teve hoje. Todos estavam lá com ele. Quem não foi porque não quis, ou porque se eu não convidou, aí é um problema dele, depois vocês falam com ele. Mas cole com o seu pastor. Cole com o seu pastor e com a sua pastora. Mulheres, vocês têm que colar com pastora. Homens, vocês têm que colar com o pastor. Aqui nesse ministério é mulher com mulher, homem com homem. Porque o diabo é sujo. E nós estamos vivendo em um tempo que temos que vigiar 24 horas. Em todo lugar tem flash batendo, ó. O pastor passa com o carro, dá uma carona à irmã lá na frente. O irmão maldoso que não gosta dele e que quer destruir o meu casamento, dá um clique, coloca no Face e diz: o pastor está saindo com a missionária Patrícia sem a pastora. Olha o escândalo. Tinha a ovelha que a gente trazia lá de Simões Filho, chamada Célia. Quando eu viajava, ela não vinha sozinha com o pastor. Não porque o pastor nunca se engatilhou com ninguém aqui, graças a Deus. Ele nunca tomou ousadia com ninguém. E ele achava aquela atitude de Célia honrosa. E a primeira coisa que ela perguntava: pastor, a pastora está? Se eu não tivesse, ela não vinha com meu marido, mesmo com Davi do lado. Porque além dela ser uma mulher casada, o pastor sendo casado, ela dizia para mim que não achava certo, que as pessoas poderiam maldar alguma coisa. E eu apoiei ela. Então, amado, precisamos vigiar o tempo todo. Precisamos estar vigiando o tempo todo. Porque as pessoas, amados, elas têm muita maldade no coração. E o diabo está aí para destruir os casamentos e destruir altares. E começa pelos pastores.
O pastor já teve diversas mulheres até mais bonitas do que eu, não foi, amor? Ah, foi, né? É que você fala isso na minha cara. Mas essa é a virtude dele, ser sincero. E eu não ligo para isso não. Mas eu duvido que ele teve uma mulher que cuide dele mais do que eu. Duvido! E se ele me largar ou eu morrer, não vai achar nunca. Pode vir até uma mais bonita do que eu, mas que cuide dele como eu cuido, que zelo dele como zelo, que amo como amo, não vai existir nunca mais. E o que eu mais peço a Deus é que nos dê saúde para a gente morrer velhinhos juntos, fazendo a obra de Deus. Eu não peço a Deus riqueza, eu não peço a Deus mansão, eu peço a Deus saúde mental, física e espiritual, tanto para mim como para ele, para morrermos juntinhos fazendo a obra de Deus e ver o nosso filho crescendo. E tem uma coisa que eu vou falar aqui que eu não sei se é pecado. Se for, me corrijam. Eu sempre digo isso a ele. Eu não troco nem Davi por ele, porque Davi é a cópia dele. E quando Davi achar sua Rebeca, bye bye mamãe. E quem vai ficar comigo vai ser o meu velhinho, chatinho, mas é ele que vai ficar. Davi só vai vir ano a ano me ver. E olhe lá se a mulher gostar de mim e dele, do pai. De mim acredito que vai gostar, que eu vou sempre estar, né? Mas eu já sei, igreja. Porque era assim quando ele casou comigo. Ele ia na casa de mãe, quando era, viu que o meu filho, vamos ver mãe, vamos ver seu pai, vamos. Assim, Davi, assim. Então eu não vou trocar meu marido por filho. Tem mulheres aí que trocam seus filhos pelo marido. E que primeiro a janta de quem lá? De quem é a janta? Minha. Primeiro a janta é dele, não é de Davi. Eu sou a última. Mas primeiro eu cuido dele. Aí Davi, minha mãe, meu pai primeiro e eu. Seu pai primeiro, cala a boca. Tudo é ele primeiro. Aí depois que ele está lá sentado, deitado, assistindo, de perna para cima, aí eu vou cuidar de Davi. Então ele vai achar uma mulher igual a mim? Mas nunca, meu filho. Ele pode ter achado até mais bonita, mas que cuide dele? Mas não. E também é mentira que eu conheci algumas mulheres dele, não era tão bonita assim não, viu? Vem pra cá não. Vem pra cá não, que a negona aqui também não é de se jogar fora não. Não é não, igreja? A pastora de vocês é linda. Glória a Deus. Sou linda ou não sou? Que Jesus abençoe a todos que assistiram essa mensagem. Que o Senhor Jesus invada o coração de vocês. Que o Senhor Jesus invada o lar, o casamento. Que o Senhor Jesus cuide de você com especialidade. E que você seja, em nome de Jesus, impactada pelo Senhor e pelo Senhor. Amém.